Olá a todos, meu nome é Rogério Zuel Gomes, eu sou advogado em Santa Catarina e professor de Direito Processual Civil na Católica de Santa Catarina em nível de graduação e pós-graduação. Eu venho aqui muito rapidamente nesse vídeo tratar com vocês do despacho saneador ou da decisão de saneamento e organização do processo que consta do artigo 357 do atual Código de Processo Civil. Para essa rápida análise, a gente vai estabelecer uma hipótese de partida. Nós estamos diante, portanto, de um processo em que não há possibilidade de extinção sem julgamento de mérito, conforme consta do 354. Não é o caso de julgamento antecipado da lide, como consta do 355. E também não é o caso do 356, que trata do julgamento parcial de mérito. Até poderia ser na medida em que o julgamento parcial de mérito, ele se bifurca, né? A partir do momento em que há uma decisão parcial de mérito, o processo toma um rumo, podendo ser executada essa sentença parcial de mérito, ou sobre ela recair algum recurso, o de agravo de instrumento, e no restante do processo, o processo segue o seu curso normal de andamento com a decisão de saneamento e organização do processo. Por que o 357? Porque me parece que é uma das mais relevantes alterações que nós temos em termos de procedimento no processo civil. Vejam, o Código de Processo Civil de 1973, ele tratava de nomeação de pontos controvertidos somente lá no artigo 451, que tratava da abertura de audiência de instrução e julgamento. Somente após uma das reformas ao Código anterior, trazida pela Lei 10.444 de 2002, é que constou o parágrafo 2º no artigo 331. O artigo 331 foi alterado para tratar da audiência preliminar e somente ali, nesse dispositivo, somente em 2002, é que passou a haver uma necessidade de se apontar os pontos controvertidos. O atual Código de Processo Civil trata essa questão de uma forma bem relevante. A distinção é muito relevante. Primeiro motivo, porque deixa claro que é direito das partes, e aí nós estamos falando de contraditório substancial, é direito das partes terem uma manifestação do juízo para que ele aponte quais são os fatos relevantes cuja a prova será necessária e aqui naquilo que nos interessa, quais são as questões de direito que deverão ser tratadas dali para frente. Ou seja, eu já sei na fase ordinatória que quando do início da fase probatória eu sei quais as questões de direito que o juiz da causa reputa como relevante para o julgamento futuro de mérito. Então isso é um outro avanço trazido por esse Código de Processo Civil. Diante disso, eu gostaria de destacar alguns pontos. Primeira questão o despacho saneador é uma decisão, nos termos do 203, parágrafo 2º do Código, é uma decisão que é passível de recurso. Qual seria o recurso cabível aí? Seria o agravo de instrumento. No entanto, o mesmo Código, lá no artigo 1015, ele restringiu bastante, ele limitou as hipóteses de recorribilidade das decisões. E no caso do despacho saneador, me parece que, olhando o rol do 1015, só caberia agravo de instrumento na hipótese de, no despacho saneador, constar alguma decisão acerca de tutela provisória, deferindo a tutela ou indeferindo, lembrando o posicionamento recente do STJ, que diz que cabe agravo contra as tutelas provisórias, tanto as que deferem quanto as que indeferem, e a outra hipótese seria no que diz respeito à distribuição do ônus da prova que será feita no despacho saneador. Então, são duas hipóteses. É claro que pode caber agravo por alguma outra razão, desde que o Código traga alguma previsão expressa. Por exemplo, se no despacho saneador também constar decisão acerca da gratuidade da justiça. Aí nós temos lá o artigo 101 do Código de Processo Civil, que prevê o recurso de agravo para essa decisão. Então, a recorribilidade de conteúdo do agravo do despacho de saneamento, ela é muito, mas muito
restritas somente nessas hipóteses. É claro que o próprio 357 traz, no parágrafo 1º, em homenagem àquilo que consta lá nos fundamentos do Código de Processo Civil, né, ao dever de cooperação e boa-fé das partes, ele permite que as partes, por simples petição, provoquem o juízo requerendo esclarecimentos sobre aquele despacho. Vejam que é simples petição, portanto, tem que se tomar um cuidado de, ao manejar essa simples questão, não incorrer no erro de deixar de recorrer se a matéria for passível de agravo de instrumento. Por quê? Porque nós temos que levar em consideração também o efeito preclusivo do despacho saneador. E, por fim, para concluir aqui essa nossa breve reflexão, é acentuar, destacar que o conteúdo do inciso 4º do 357, quando diz que o juiz deverá delimitar as questões de direito relevantes para o julgamento de mérito, é destacar, a meu juízo, o caráter vinculativo do despacho senador lá para efeitos de motivação e fundamentação da sentença. Ou seja, se o juiz, na fase de saneamento e organização do processo, na fase ordinatória, reconhece determinadas questões de direito como relevantes para o deslinde do processo, para o julgamento do mérito, por óbvio que lá na sentença, sob pena de nulidade, ele deve tratar dessas questões. Sob pena de nulidade, por quê? Porque o artigo 489, que trata da sentença, no seu parágrafo 1º, traz algumas hipóteses de nulidade de sentença. E lá nesse parágrafo 1º, no inciso 4º, consta que é nula a sentença que não tratar de tese trazida pelas partes no bojo do processo, que possam, de alguma forma, infirmar a decisão que está sendo prolatada por aquele juízo. Portanto, se lá atrás o juiz entendeu como relevante aquela questão de direito, é claro que na sentença ele tem que tratar também dessas questões, seja para recebê-las, seja para repeli-las. Então, esse é um fato importante. E as questões de direito, obviamente, elas têm a ver com fatos e fundamentos trazidos pelo autor e também com a defesa trazida pelo réu na sua contestação. Vejam que ao autor, ele tem um ônus, com base no 319, inciso 3º, de, na petição inicial, trazer os fatos e os fundamentos jurídicos da sua pretensão. E o réu, a seu turno, tem, por força do que consta no 336 do Código de Processo Civil, que trata do princípio da eventualidade, ou seja, é dever do réu na contestação trazer toda a sua matéria de defesa, bem como, com base no 341, impugnar especificamente os fatos relevantes, e bem como trazer eventualmente fatos impeditivos ou modificativos ou extintivos do direito do autor, com o ônus dessa prova, com base no 350, é desse debate entre fatos e fundamentos jurídicos trazidos pelo autor e princípio da eventualidade, impugnação específica do réu, é desse debate que deve surgir as questões, ou devem surgir as questões relevantes para o julgamento de mérito, segundo o que pensa o julgador da causa. E, portanto, eles devem ser abordados por ocasião da sentença de forma obrigatória, ressalvada algumas raras exceções, como, por exemplo, matéria de ordem pública que não foi tratada pelas partes e escapou ao juízo no momento do saneador. Então, o juiz pode delas conhecer de ofício e, obviamente, com base no contraditório, na garantia da não surpresa e na garantia do direito de influência das partes, de influenciar o juízo na decisão, com base nos artigos 5º, 6º, 9º e 10 do Código de Processo Civil, o juiz tem que abrir essa questão e colocar a discussão dentro do processo. Um exemplo clássico seria decadência e prescrição. Então, eram estas as considerações, as reflexões que eu tinha que fazer, que eu julgo importantes com relação ao inciso 4º do artigo 357. Farei outras considerações sobre outros incisos em outros vídeos também. Um abraço a todos e muito obrigado pela atenção de todos vocês.